Seja muito bem-vindo a esse canal, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui, para que você possa ter clareza da palavra de Deus, não é isso? Aqui você vai ouvir muitas coisas que você nunca ouviu na sua vida e muitas coisas que vão te deixar de cabelo em pé. Mas eu estou aqui para falar somente da verdade que está por trás da verdade, na palavra de Deus, que é a Bíblia, que é o manual do ser humano, o manual que o Senhor deixou para cada um de nós. Amém? Céu ou inferno? Se eu for bonzinho e não pecar e levar uma vida reta, eu vou para o céu. Mas se eu for um pecador, levar uma vida de pecado, me desviar, como é usado aí muito esse título, então eu irei para o inferno. Mas será que é isso mesmo? Será que é isso que o Senhor deixou para nós? Será que é isso que a palavra de Deus nos diz? Vem comigo para mais esse vídeo e você vai se surpreender. E que o Senhor te abençoe imensamente. Bom, vamos lá, meu querido irmão, minha querida irmã, sem mais delongas. A gente vem aí numa sequência de vídeos, né? Se você der uma olhadinha nos outros, não repare aqui, não tem muita produção, não tem nada muito profissional. Eu estou fazendo isso tudo agora aí, estou aprendendo a cada vídeo, tá? Mas o importante é que a palavra do Senhor está sendo, então, falada. Isso é o mais importante, né? Independente de equipamento, de edição, de local de gravação, a palavra de Deus é aquilo que nos importa. E a verdade que ela traz. A religião, se você ainda não sabia disso, é um sistema de controle. E é um sistema muito eficaz. Por quê? Porque ela é baseada em nome de Deus. Todos os sábados e domingos, você vai ali para aquele culto, você ouve a palavra de Deus, você cumprimenta os teus irmãos com muita alegria, mas ao sair daquele local, você tem a sua vida normal, você e sua família. E muitas vezes você não sabe nem quem é o irmão que senta do seu lado. Muitas vezes você está alheio à necessidade dele. Então, quando a gente lê com muito cuidado Atos dos Apóstolos, ali o início então ali da igreja, que não é a igreja que você está pensando, né? As chamadas igrejas nos dias de hoje. Normalmente você encontra o irmão na rua e ele já te pergunta logo: você é de que igreja? Você é de que pastor? Quem é o seu pastor? Ora, irmãos, só existe uma igreja na Bíblia. Ela é formada por todos aqueles que creram e receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Essa é a igreja. Não isso que chamam de igreja nos dias de hoje. E para piorar, muitos pregadores, estando dentro dos seus templos, eles ainda dizem o seguinte: vocês estão na casa de Deus. E isso é uma mentira. É por isso que precisamos ler a palavra e pedir a ajuda do Espírito Santo e ter muito cuidado. E outros ainda vão mais além, chamando os fiéis de minhas ovelhas. Isso também não está na palavra de Deus. Mas lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, ele diz o seguinte: perseveravam na doutrina
dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou nos 4 evangelhos. E na comunhão, o que é a comunhão? É estar reunido com os irmãos em nome do Senhor. No Novo Testamento, os irmãos se reuniam nas casas. E o Senhor Jesus, ele foi bem claro quando disse o seguinte: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali ele estaria. Então a igreja, irmão, é isso. É formado a partir de 2 irmãos, 2 irmãs, 2 pessoas. Se é uma pessoa só, não é igreja. Você é o templo do Espírito Santo. Mas a partir do momento que você se reúne com 2 ou mais irmãos, você tem ali uma reunião da igreja. Continuando aqui, ele diz o seguinte: no partir do pão e nas orações. Versículo 43. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, ser um cristão está relacionado totalmente em doarmos a nossa vida pelos nossos irmãos. A cuidar dos irmãos, a alimentar com a palavra, a ajudar nas necessidades. Tudo, claro, de acordo com a vontade de Deus. Então, como eu ia dizendo, a religião ela é um sistema de controle. Para aqueles mais necessitados, aqueles mais pobres, aqueles que vêm de tragédias familiares, aqueles que perderam tudo, aqueles que não têm nenhuma perspectiva de vida. Esse controle é muito mais fácil. Então essas pessoas vão se submeter a tudo aquilo que for dito em cima de um púlpito, em nome de Deus. E a grande maioria das pessoas, elas não consultam a palavra de Deus. Elas não leem, como o Senhor falou lá em Oséias: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Elas não leem. Elas não verificam, como os crentes da cidade de Bereia, que está em Atos dos Apóstolos, quando Paulo pregava, qualquer uma outra pessoa pregava, eles estavam atentos às Escrituras, para saber se aquilo ali estava correto. Hoje, infelizmente, esse sistema religioso, e depois eu vou gravar um vídeo somente sobre isso, como o início do sistema, como é que isso aconteceu e qual os prejuízos que isso vem causando ao longo dos anos para a vida dos cristãos. Desde muito tempo, a ideia alheia, ela influencia em todas as nossas decisões, desde quando somos crianças, desde quando nascemos. Então, dependendo do local e da família que você nasceu, muitas tradições já vêm lá de trás e já são colocadas na nossa mente desde muito novo. Então, nós, infelizmente, permitimos que outras pessoas ditem cada decisão que nós tomamos em nossa vida. E em se tratando da religião, eles decidem quem nós devemos adorar, como devemos adorar, onde devemos adorar. Então é uma situação muito complicada.
Porque a partir do momento que você está dentro desse sistema, você não consegue ver mais nada. Então tudo aquilo que é pregado para você, mesmo quando nós mostramos na Bíblia, mas se essa ideia já está dentro da sua mente, para você isso vai ser uma heresia. Eu lembro que em certo momento eu estava falando com o irmão sobre a questão da predestinação. Irmãos, quando eu abri a palavra de Deus para começar o assunto, ele disse que eu estava endemoniado e que era um herege e que o pastor dele já havia falado que se alguém tentasse falar sobre esse assunto, que ele já se afastasse. Então as ideias colocadas em nossas mentes desde muito cedo, elas prevalecem e nos deixam presas a um sistema. Para a gente entrar aí no título desse vídeo, né? É prometido para você uma coisa maravilhosa, sensacional. Morar no céu com Jesus Cristo. Ou, se você for um pecador e morrer em pecado, e morrer em desobediência, você vai para o inferno, ficar o resto da sua vida em tormentos. Então essas duas situações são situações que prendem as pessoas, tanto pela alegria de conseguir o céu, de conquistar o céu, como pelo medo, pelo desespero de ir para o inferno. No nosso último vídeo, então, nós alertamos vocês sobre isso. Eu falei, citei vários versículos da palavra de Deus, mostrando de onde veio essa teoria do céu e tal, e outros versículos mostrando que aquilo ali não é uma verdade. Então, qual seria a sequência exata dos acontecimentos? Né? Claro que nós teremos outro vídeo para te explicar isso melhor. E também tem uma outra questão que eu citei no último vídeo, é sobre o arrebatamento da igreja. Né? Tem muitas brigas em relação a isso aí, existem os pré-tribulacionistas, existem os pós-tribulacionistas. Mas, irmãos, a Bíblia fala de todas essas situações. Mas dependendo daquilo que você ouve, é claro, você vai querer crer naquilo que mais te agrada. Mas a questão é que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a verdade absoluta para nós. E ela fala das duas situações. Então vamos lá. Vocês têm visto os últimos acontecimentos. Nós sabemos que o Senhor está próximo. Isso é um fato. Se há 2000 anos atrás, quando a palavra de Deus foi colocada no papel, foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo, a homens santos, guiados pelo Senhor, se há 2000 anos atrás eles já falavam sobre a vinda do Senhor, que estava próximo. Imagina agora, com muitas coisas que já se cumpriram e têm se cumprido. Então o que acontece? Nós precisamos entrar numa situação mundial bem ruim. Por que bem ruim? Para que o anticristo possa aparecer. O anticristo será uma figura pública conhecida. Há muitas especulações, mas a Bíblia ela não nos mostra de fato quem vai ser, nós devemos aguardar. Mas tem muitos vídeos aí de pessoas falando que pode ser o fulano, pode ser o Beltrano.
A minha posição é uma posição neutra, é aguardar o Senhor. Mas esse cidadão vai aparecer e vai resolver muitos problemas, porque a tribulação é dividida em 2 etapas. 3 anos e meio, depois disso, mais 3 anos e meio. Sendo que, no final dos 3 anos e meio, o anticristo, ele vai morrer, ele vai sofrer uma ferida de morte, mas ele vai morrer e ressuscitar como Cristo fez. E ele ressuscita para a segunda etapa da grande tribulação, já com um espírito terrível de destruição e perseguição. Então, os últimos 3 anos e meio serão terríveis. A perseguição aos cristãos será terrível. Só que a Bíblia nos conta que antes do início da segunda etapa, da grande tribulação, um grupo de cristãos será arrebatado. E isso será um arrebatamento secreto. Mas lá nos evangelhos é aquele arrebatamento onde está escrito o seguinte: 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. 2 estarão no moinho, 2 estarão numa cama. Então, esses irmãos, lá no início de Apocalipse, é garantido para eles que eles não vão passar pela grande tribulação. Mas eles têm 2 missões muito importantes. Qual é a primeira missão? Que está relacionada também a Apocalipse 12, e nós em breve começaremos um estudo sobre Apocalipse. Eles serão arrebatados, eles vão batalhar uma batalha nos céus, já como vencedores, e vão lançar para a terra Satanás e todos os anjos caídos. E isso para dar início à segunda parte da grande tribulação. Para vocês terem ideia de como será a perseguição aqui nos últimos 3 anos e meio. E esses irmãos, eles continuam até o trono de Deus, para quê? Para buscar Jesus Cristo. E ao chegarem lá, o Senhor então começa a sua descida, que é chamada na Bíblia de parousia. Quando ele terminar essa descida, que é durante o período da grande tribulação, 3 anos e meio, então é quando todo olho o verá. É a segunda volta de Cristo. E aí sim, nós temos, como já foi citado nos outros vídeos, todos os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. E depois nós, os que estivermos vivos. Então terão algumas pessoas vivas ainda, ao final da grande tribulação. Eu fico impressionado que alguns pregadores ainda tenham coragem de dizer que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Irmãos, é através do sofrimento, das tribulações e perseguições que o Senhor consegue trabalhar no nosso crescimento. Porque o intuito dele é que cada um de nós seja um rei no reino que será estabelecido de 1000 anos. Ora, o povo ficou no Egito por 400 anos, vivendo uma vida regalada. E a coisa estava tão boa que eles esqueceram de invocar o nome do Senhor. E o Senhor levantou um faraó que não conhecia a história deles. E esse faraó perseguiu e maltratou, até que eles clamaram a Deus. E Deus enviou Moisés. E muitos de vocês sabem toda a história.
de sofrimento, perseguição, humilhação, fome. Passaram pelo deserto 40 anos. A caminhada do Egito até a Terra Prometida, dizem os historiadores e especialistas que seria apenas de uma semana. Se você olhar no mapa da época, você vai ver que era muito perto. Mas Deus decidiu que eles tinham que ficar 40 anos no deserto. Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor e o povo foi levado cativo por 70 anos. Então entenda, não acredite quando lhe for falado, quando for pregado para você, dizendo que toda a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Não, irmãos, isso não está na Bíblia. Apocalipse, Daniel, muitos cristãos, a grande maioria, vai ficar, porque o Senhor precisa provar o que tem no nosso coração. Depois disso, então, a parousia, a chegada do Senhor, a segunda vinda no final da grande tribulação, haverá o tribunal de Cristo. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. É só você assistir. Depois do reino milenar, Satanás ele é preso no início, o falso profeta e a besta são lançados no lago de fogo e enxofre, eles que vão estrear esse local, que hoje não tem ninguém ainda. Ele vai ficar preso durante 1000 anos e no final dos 1000 anos ele será solto e o Senhor terá essa última batalha. E ao finalizar essa batalha, aqueles que reinaram com Cristo estarão na Nova Jerusalém. E aqueles que não passaram aprovados no tribunal de Cristo, aqueles que passaram 1000 anos num local chamado trevas, onde há choro e ranger de dente, todos esses aí também estarão na Nova Jerusalém, que vai descer do céu e vai ficar sobre a terra, sobre as nações que vão ficar aqui na terra. Depois a gente explica isso melhor. Então, meu querido irmão, nós não vamos para o céu. E também não podemos ir ao inferno, como eu já falei em vídeos passados. A palavra inferno, ela não existe no original, ela foi colocada para que fosse facilitado o nosso entendimento. E há muitos anos atrás nós não tínhamos recursos, mas hoje você tem. Hoje você tem recursos. Você pode pesquisar o hebraico, o original, e o grego original de como foi escrito e o significado. Então na Bíblia, a palavra inferno ela foi colocada e ela é usada para exemplificar vários lugares, se você for olhar no original. Então é Hades, Sheol, Guiena, Abismo. E cada um desses tem o seu significado. Então, essa é a sequência maravilhosa que o Senhor tem para cada um de nós. E eu vou colocar vídeos aqui explicando cada passo disso aí. Em nome de Jesus. Você que é cristão, e quando eu digo cristão, eu não estou falando de crente, evangélico, protestante, não, estou falando de todos. Seja você crente, cristão, evangélico, protestante, católico, não importa. O importante é se você creu e confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador. A religião, ela é tão podre, ela é tão danosa, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida,
Você já ouviu um católico falar que odeia os crentes ou vice-versa? Crentes, cristãos, evangélicos, falando mal dos católicos. Ah, eles adoram a imagem, os católicos, eu odeio o crente. Irmãos, quem faz isso? Religião, sistema de controle. Eu vou gravar um vídeo aqui explicando para vocês como funciona o sistema papal e o sistema pastoral, que coloca posições, que coloca pessoas à frente do povo. Se você for prestar atenção na palavra de Deus, bem detalhado, Jesus vai dizer assim: aquele que quer ser o maior, seja aquele que sirva. O Senhor vai dizer assim: olha, não sente nas primeiras cadeiras ou nos locais mais importantes. Sente no final, lá no fundo. Mas o que você vê hoje? Pessoas que estão à frente, que se acham os donos, que usam a frase minhas ovelhas, que tem locais especiais para sentar, num local mais elevado, com cadeiras melhores, que tem vaga no estacionamento reservada para ele e para sua família. Irmãos, que o Senhor abençoe imensamente. Nós estamos realmente nos últimos dias. E a religião, ela afasta você do seu propósito. E fora o evangelho que está sendo pregado hoje, né? O evangelho que você não pode ficar doente, sua família perfeita, uma vida próspera e abundante. Em nome de Deus. Olhe a vida dos apóstolos, dos discípulos. Preste bem atenção. Analise. Faça uma oração ao Senhor. E Ele vai guiar os teus passos. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado por estar até aqui. E que Deus te abençoe imensamente. Amém.